com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Convido aos amados irmãos para estar abrindo as vossas Bíblias o primeiro Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, Amém. versículo de número 13 e 14, louvado seja Deus. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Assim está escrito: os dois caminhos, é o título da epístola desse texto que nós iremos ler. Está escrito assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entrarão por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Diga de outra vez, irmão. E poucos há que a encontrem. Diga assim: graças a Deus. Senhor Espírito Santo, nós te louvamos por tudo que nós somos em Ti, pois sem Ti, Pai, nós não seríamos nada. Estamos alegres com os remanescentes do Senhor nessa noite, para, junto com a sua igreja, aprender tudo o que o Senhor tem nos instruído. O Senhor nos dê graça para esse momento crucial, pois a palavra é quem sustenta, quem dá vida na caminhada cristã. E aqui estamos nós, com o coração aberto, para receber como solo fértil, a plantar a boa semente do Senhor, para a glória e louvor do seu santo e eterno nome. Aqueles que crêem, digam amém. Amém. Pode se assentar, tomar seus assentos. Louvado seja Deus. Para nós refletir a palavra de Deus, que eu tomei por base esse texto, onde Jesus ele usa a figura, de uma porta para fazer a ilustração para aqueles que estavam ouvindo no Sermão da Montanha. Jesus inicia esse sermão no capítulo 5, quando a gente vai estudar as bem-aventuranças de Jesus, iniciado nesse mesmo livro, lá no capítulo 5, dois capítulos anterior. Jesus vem falando das boas-aventuranças, e aí ele chega aqui, ele finaliza, inicia o capítulo 7, terminando assim o Sermão da Montanha. E aqui no versículo 13 ele fala: entrai pela porta estreita, porque longa é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertada é o caminho que leva à vida, e poucos há que
encontrem. Louvado seja Deus. É um grande ensinamento, irmão, do Senhor Jesus para aquela multidão, para os discípulos e também para o nosso dia. Quando a gente vai estudar a história da humanidade, a história da igreja, desde o início, a gente vê que todas as dispensações de Deus que teve, sempre permanecia os remanescentes do Senhor. Diga assim, mas não tem muito costume de fazer esse ato não, mas diga assim para o seu irmão, você é um remanescente? Você é um remanescente, louvado seja Deus. Glória a Deus. É maravilhoso quando a gente entende do chamado de Deus para nossas vidas, louvado seja Deus. E ser um remanescente nos dias atuais é algo maravilhoso, louvado seja Deus. Pois foi Jesus quem nos deu esse direito. E aqui estamos nós, no caminho estreito, mas que Ele leva a salvação, louvado seja Deus. Então Jesus ele usa essa figura em um texto paralelo. Jesus também fala com um homem chamado Nicodemo, um príncipe judeu. Também ele, paralelo com esse texto, Jesus fala com aquele homem instruído, um fariseu da lei. Mas Jesus disse a ele que era necessário nascer de novo para receber a vida eterna. E aqui Jesus ele usa essa figura dessa porta para demonstrar que a porta larga já se vem desde o nascimento de Adão. É a porta larga, o caminho largo. Mas Paulo ele escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, não quero que vocês abram aí para nós estar meditando nesse texto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Louvado seja Deus. Versículo 45 está a seguir. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Capítulo 15, versículo 45 diz assim: glória a Deus. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, e o último, Adão, em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu, o qual o terreno, tais são também os terrenos, o qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Louvado seja Deus. Então Paulo ele dá essa explicação melhor de quando, desde o princípio, a imagem do caminho largo se vem pelo homem terreno, e a porta estreita veio pelo segundo homem, Jesus Cristo. É o caminho que nos conduz à vida eterna, louvado seja Deus. Porque, como ele diz, porque estreita é a porta e
caminho que leva à vida. Que vida é essa? A vida eterna, louvado seja Deus. Então, irmão, nós estamos inseridos nesse contexto dessa porta estreita, louvado seja Deus. E há como nós se alegrar por nós fazer parte desses que Jesus disse: é poucos os que hão encontrarem, louvado seja Deus. Diga assim: obrigado, Jesus, por eu ter encontrado a porta, que é o Senhor, o caminho que nos conduz ao céu, louvado seja Deus. Mais na frente, o evangelista João, capítulo 14, e o versículo 6, ele diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Louvado seja Deus. E como esses dois caminhos, um caminho estreito, todo caminho que nós percorremos, há um meio de locomoção, há um meio de nós se mover para chegar até o nosso destino. Alguns caminhos a gente usa aviação canela, como eu falo sempre brincando com a minha esposa, quando a gente vai do pés para alguma canto, é a melhor aviação que Deus deixou na terra, as pernas para nós caminhar, louvado seja Deus. Alguns transportes que nós usamos, carro, moto, pelo mar a gente usa as navegações, as embarcações, pelo ar usamos os aviões, mas o único veículo, a única maneira de chegar até ao céu, na morada celestial, se chama Jesus Cristo, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, louvado seja Deus. Irmão, eu sei que nós todos já sabemos disso, já somos bem maduros na fé, mas nós precisamos relembrar alguns textos bíblicos para que assim nossa fé seja ativada. O que nós somos e aonde nós estamos inseridos, louvado seja Deus. Então, Jesus, ele usa essa figura, né, e faz essa ilustração, que entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa é o caminho que nos conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Eu fico em alguns momentos estudando a Bíblia para entender alguns textos, pelo pouco conhecimento que o Senhor tem nos dado, e a gente fica maravilhado quando entendemos na plenitude da graça no dia de hoje o que é ser servo do Senhor, louvado seja Deus. Então Jesus, ele nos dá essa garantia nesse texto, que todos aqueles que estão na porta estreita, que é Jesus, o segundo homem que veio, assim como entrou o pecado pelo homem Adão, também veio a salvação pelo homem Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então é maravilhoso quando nós entendemos que hoje nós ainda somos um remanescente da fé, louvado seja Deus. Quando a gente estuda a história da igreja, irmão, que eu vim falando, a gente vê no princípio do livro de Gênesis uma família que Deus poupou por obediência, louvado seja Deus. A família de Noé. A história é bastante conhecida, mas que eu quero fazer lembrar os irmãos nessa noite, para a edificação da nossa fé, em dizer que vale a pena servir a Deus,
e guardar os seus mandamentos. Então Noé, todos conhecem a história. Deus avisou para ele que ia ter um dilúvio. E a Bíblia diz que se passaram 100 anos e ele pregando, construindo a arca que tinha sido determinado por Deus, mas muitos não deram ouvido, porque na época não chovia, e aí de repente aparece um louco dizendo que ia ter um dilúvio. Poucos acreditavam. E nos dias atuais, irmão, também nós podemos trazer essa ilustração da porta estreita e da larga, pois Jesus está voltando, louvado seja Deus. Não se sabemos o dia e a hora, mas Ele voltará, louvado seja Deus. Irá pegar, buscar a igreja, os remanescentes, nos dias atuais, louvado seja Deus. Então é um motivo de nós se alegrarmos, pois em toda a história da humanidade sempre existiu os remanescentes. Quando nós estudamos o povo que ficou em cativo na Babilônia, no exílio, nós também vemos que ficou os remanescentes do Senhor. E um homem chamado Ló, no capítulo 19 de Gênesis, também Deus poupou ele e suas 2 filhas, por ele ser considerado um homem justo, quando Deus destruiu as 2 cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que naquela cidade Deus poupou aquela família remanescente, Ló e suas 2 filhas. Aí os irmãos perguntam: e a sua esposa? Diz a Bíblia que ela foi olhar para o passado, olhar para trás. A Bíblia diz que ela se tornou uma estátua de sal. Assim diz a Sagrada Escritura, lá em Gênesis capítulo 19. Então, o que aprendemos com as histórias do passado, da lei, serve para vivência dos dias atuais, como experiência, louvado seja Deus. Hoje nós vivemos na graça, mas a graça ainda nos opõe ao caminho estreito, louvado seja Deus. E esse caminho, ele nos traz algumas restrições, podemos dizer assim, para nós trilhar nesse caminho, louvado seja Deus. Algumas coisas que nós temos que fazer, negando-se, como Jesus disse: se você quer vir após mim, negue a si mesmo. Então, há alguns preceitos que Jesus delegou para viver o seu caminho, que até hoje necessitam nós fazermos como igreja. E negar a si mesmo é um dos tais, louvado seja Deus, que nós temos que deixar de fazer as nossas vontades e fazer as vontades do Pai, louvado seja Deus. Esse é viver o caminho estreito, mas esse é o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, louvado seja Deus. A porta larga, ela nos traz grande facilidade para viver, mas o próprio Jesus disse que o final é um caminho de perdição, louvado seja Deus. Então se alegre para você estar no caminho estreito, pois esse caminho que é Jesus lhe conduzirá até as mansões celestiais, louvado seja Deus. E a Bíblia diz que não sabemos o dia e nem a hora, mas esse dia virá, o dia do Senhor, o dia do juízo final, o dia do arrebatamento da igreja. Então a gente se alegra a fazer menções desses 2 caminhos, aonde nós somos os responsáveis aqui na terra para demonstrar, para instruir o próximo
nossos familiares, nossos amigos, o caminho que é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, como eu já falei, Paulo ele traz essa ilustração dos dois homens. O primeiro homem Adão, o homem corruptível, e traz Cristo como o segundo homem que representa a porta estreita, louvado seja Deus. Esse homem, ele chega diante de um doutor da lei, chamado Nicodemo, e ele instrui ele acerca desse caminho de uma forma como é que se diz? Mais teológica, né? Pois quando Jesus fala com Nicodemos que ele teria que nascer de novo, Nicodemos, como príncipe do judeu, dos fariseus, ele não compreendeu nada. Assim é nos dias de hoje. E Jesus chega para dizer para ele: Nicodemo, se você não está compreendendo as coisas terrenas, como pode compreender as coisas celestiais, as coisas espirituais? Então, só consegue entender o caminho da porta estreita aqueles que são espirituais, louvado seja Deus. Aqueles que Jesus chamou e justificou, louvado seja Deus. Então é motivo de sempre nós se alegrar por andar nesse caminho. O caminho que nós escolhemos, aonde nós temos que renunciar às obras da carne. Paulo ele faz essa comparação dos Gálatas, quando ele compara as obras da carne com as obras do Espírito. Então, as obras espirituais, ela completa o ser humano que vive segundo o Espírito, não a carne, louvado seja Deus. Então, esse caminho estreito, que é Jesus Cristo, a porta estreita, que ele diz aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Então Jesus ele usa essa figura da porta no sermão aqui da montanha, para que aqueles ouvintes daquele momento entendessem o que ele estava falando com aquele povo naquele momento, que ele era a porta, que eles teriam que entrar. E a Bíblia diz, lá em João, que aqueles que entram pela porta estreita encontrará pastagem para o seu dia cotidiano, louvado seja Deus. Ou seja, encontrará alimento, suporte, pois eu sei que assim como Jesus disse em João 16:33, que tenha bom ânimo, pois no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, louvado seja Deus. As coisas, irmão, os dias, os momentos, há momentos que nós precisamos se apegar mais a Deus, pois as aflições, os cuidados com as coisas, com a família, com as finanças, às vezes nos consumem o nosso tempo. Nós se apegamos muitas vezes a pensar como eu vou fazer, como eu vou agir, mas em nenhum momento o Senhor Jesus ele quer largar, soltar a minha mão e a sua mão. Então, andar nesse caminho, glória a Deus, ele nos dá esse suporte, louvado seja Deus. Não deixa nós imunes de acontecer as coisas, mas nós temos uma certeza que um dia aquilo que é corruptível, esse corpo que é mortal, um dia se
Ou seja, nesse dia do arrebatamento, nosso corpo irá ficar glorioso, e ficar aquilo que é corruptível, nosso corpo que se decompõe, a matéria morre, o espírito volta para Deus. Nesse dia nós iremos ficar igualmente com o Senhor, louvado seja Deus. Então, andar nesse caminho, irmão, tem essas vantagens, louvado seja Deus. Em alguns momentos estreita as coisas, mas em nenhum momento o Senhor nos desampara, louvado seja Deus. Basta a mente nós crer e olhar para com esse olhar desse caminho que é a porta estreita, que é o Senhor Jesus, que ele disse em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Então, irmão, esse caminho estreito, e nós somos remanescentes do Senhor, nós levamos, carregando por nós, esse direito otorgado por Jesus, louvado seja Deus, quando ele pagou na cruz do Calvário, assim dando esse direito de nós trilhar, renunciando à sobra da carne e vivificando as espirituais, olhando o nosso olhar vertical, olhar para cima, e deixar de olhar pelo plano terreno, pois as coisas do porvir, da vida eterna, nos trará grandes alegrias, louvado seja Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que nós não devemos andar por visto, por aquilo que nós temos, que nós somos capazes de conquistar, mas sim viver por fé. E pelos olhos da fé, nós podemos saber que um dia isso acontecerá na nossa vida, louvado seja Deus. Se não for na nossa geração, mas vai ser na geração vindoura, mas sim acontecerá na igreja do Senhor Jesus. Isso é motivo de nós se alegrarmos em saber que nós, em alguns momentos, nós renunciamos aquilo que é prazer da carne, mas que um dia tudo aquilo que nós renunciamos aqui, nós iremos ser recompensados no porvir com a vida eterna, louvado seja Deus. Então isso é maravilhoso, irmão. Isso é motivo de nós dar glória a Deus em todo momento em nossas vidas, louvado seja Deus. Pois a Bíblia diz em Eclesiastes que as coisas sucedem de igual modo a todos. Há momentos que nós iremos passar por momentos difíceis, mas há momentos também que nós desfrutamos do melhor de Deus aqui na terra. Há momentos que nós passamos por dificuldade, mas há momentos que nós temos abastança em abundância. Louvado seja Deus. Então, como a nossa vida está em transição, é algo transitório, todo momento nós podemos virar a página da nossa história e escrever. Hoje que escrevemos um dia difícil, amanhã, pela fé, nós podemos escrever um dia de alegria, louvado seja Deus. Então, viver no caminho estreito é isso, na porta estreita, ela nos conduz até esse pensamento de Deus, pensamento das coisas que nos edificam, louvado seja Deus. Porque os dias estão consumindo a mente da humanidade, e às vezes nós deslocamos a mente para o plano terreno, e aí começamos a se precipitar, a sofrer. Como eu vou fazer amanhã? Como eu vou fazer isso? Mas o Senhor dará suporte naquilo que nós necessitamos amanhã ou depois da manhã.
Então, isso é maravilhoso quando nós entendemos e estamos dando procedimento na igreja que começou com os irmãos da igreja primitiva, aonde alguns foi partilhado, degolado em praça pública, para assim a semente do evangelho ser pregada, louvado seja Deus, para que fosse alcançada a minha vida e a sua vida, louvado seja Deus. Os irmãos da igreja primitiva, eles passaram um momento difícil, tribuloso, mas não negaram a sua fé em Cristo Jesus. O caminho naquele momento para aquele povo foi estreito, mas me conduziu para a vida eterna, louvado seja Deus. Não importa o momento que você esteja vivendo, mas existe um louvor que diz que algumas pessoas podem até aplaudir o seu momento, mas não sabem da sua história, louvado seja Deus. A sua história muitas vezes é marcada por dificuldade, por uma trajetória difícil, mas se alegrem porque o céu está aguardando a sua chegada, louvado seja Deus. Jesus disse: no céu tem muitas moradas, e Ele nos aguarda nas mansões celestiais, por esse vivo caminho, louvado seja Deus. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele disse que esse caminho de Cristo vivificador, ele nos traz essa esperança desse vivo caminho, pois essa esperança não deve morrer dentro do meu coração e dentro da sua mente, para em todo momento que você estiver passando por uma dificuldade, você entender. Pedro escreve que assim, pelo aquilo que você está passando como igreja, há muitos irmãos no mundo todo que também está passando por um momento como o seu que você está passando. E mesmo assim, Deus não desampara. No momento certo Ele agirá ao favor daqueles que buscam e entendem, louvado seja Deus. Então, irmão, essa é a esperança do salvo, louvado seja Deus. Essa é a esperança dos remanescentes do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, nós devemos se alegrar que em todo tempo tiveram pessoas que se apostataram da fé, desistiram da sua caminhada, mas sempre teve os remanescentes do Senhor. Então, nós devemos se alegrar por ser um dos tais remanescentes em Cristo, louvado seja Deus, pois Ele nos dá esse direito. E há momentos que se tornam difíceis, mas Pedro ele nos dá uma palavra lá em João, que quando vão escrevendo no capítulo 6, Jesus ele vai ensinando os discípulos, e aí alguns discípulos acharam a palavra de Jesus dura, em algum momento disseram: Senhor, duro é o seu discurso, dura é a sua palavra. E aí Jesus disse: se eles quisessem se retirar, estava à vontade. Mas Pedro ele nos dá uma palavra para a igreja. Ele diz: Senhor, para onde iremos nós? Que só o Senhor tem palavra de vida eterna, louvado seja Deus. Então, esse caminho, essa porta estreita é isso. É estar com Deus nessa porta estreita, negando a carne, as coisas do mundo, mas que esse caminho está selado, é um passaporte, é um caminho, é um veículo que nos conduz à vida eterna.
Pedro vão escrevendo, e Pedro, por conhecer com quem ele estava falando, aquela multidão que Jesus estava pregando, falando, em alguns momentos não entenderam. Assim também como aqui, Jesus estava falando com um público grande, ele estava pregando, instruindo acerca do caminho que lhe conduzia à vida eterna, pois pela forma que os fariseus, escribas, a lei de Moisés, Jesus explicando que eles não, em nenhum momento, conseguiriam entrar na porta estreita, mas sim ficar na porta larga, que levava à perdição. Então, isso foi o que Deus propôs nessa noite, para eu estar refletindo com os irmãos. E nós temos que estar alegre, feliz por ser o remanescente de Deus. Em toda a história da humanidade, da igreja, em todas as dispensações, quando nós vamos estudar, nós vemos que sempre estiveram os remanescentes de Deus. Na lei, o Espírito era dado por gota, por medida, assim como Deus dava a graça a Moisés para falar com o povo, é o Espírito dado por medida, não era a todos. Mas hoje o Espírito Santo habita em meu e em seu coração, louvado seja Deus. E aonde nós estivermos, nós temos um acesso livre para fazer uma oração e interceder pela vida de qualquer ser humano, louvado seja Deus. Então esse caminho estreito, essa porta estreita nos dá esse direito como igreja, louvado seja Deus, de nós interceder pela humanidade, por tudo que eles passam e por nossa vida. Nós temos também que estar sempre orando, pois as potestades do mundo espiritual há um combate. Nós temos que estar atentos, assim vivificado na fé de Cristo, para andar esse caminho estreito, mas com a certeza que nós chegaremos no céu por ele, meu Pai Senhor. Pois ele já pagou na cruz do Calvário. E pela fé e confessando no Senhor Jesus, ele nos conduzirá até as mansões celestiais. Amém? Amém. Aplauda o Senhor com alegria.